Oi, gente querida, tudo bom por aí? Mais uma vez com o nosso Mulheres da Bíblia, olhando para a palavra do Senhor e encontrando nela referências a nós mulheres e o que nós temos a aprender a respeito do que a Bíblia nos ensina. Então, nós estamos em segundo livro de Crônicas, paramos no capítulo 9. Então, se você quiser acompanhar aí, capítulo 9 de segundo Crônicas. Vamos lá. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, foi até Jerusalém para pô-lo à prova, com perguntas difíceis. Nós já vimos isso, né? Lá atrás, como eu comentei no vídeo anterior, segundo Crônicas, primeiro Crônicas, eles vão fazendo uma revisão, um resumo de tudo que já tinha acontecido, né? Até ali. Então, por isso que nós vamos ver algumas coisas repetidas, mas é interessante porque chama atenção para alguns outros detalhes que de repente não tinham lá quando a gente falou da primeira vez, né? Então a gente já viu sobre a rainha de Sabá, sobre essa visita que ela fez a Salomão, mas vamos aqui ver o que o texto tem a nos ensinar, porque sempre a gente encontra coisas novas, profundas, né, da palavra de Deus, mesmo que a gente leia a mesma coisa, mesmo que a gente já tenha lido aquele texto outras vezes, com certeza o Espírito Santo ele tem algo novo a ministrar ao nosso coração. Então, em nome de Jesus, que seja assim também nesses textos que nós vamos rever. Vamos lá. Olha que interessante, a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, né, da inteligência, do conhecimento, da sabedoria de Salomão, e ela ouviu, e ela ficou tão intrigada, ela ouviu falar tanto, né, dessa fama de Salomão, que ela quis averiguar pessoalmente. Então ela vai com a comitiva dela toda, e ela vai aqui diz que ela vai pôr à prova com perguntas difíceis, então eu imagino que ela estudou bastante, que ela preparou ali uma lista de perguntas para ver se realmente Salomão era tudo aquilo que falavam. E aí o texto continua. Chegou à cidade com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as suas perguntas, nada era difícil demais para ele explicar. Quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida às mesas do rei, os alojamentos, a organização de seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte e suas roupas, os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ficou muito admirado. Então, olha só, era uma mulher muito detalhista, né? Ela prestou atenção em tudo ali, não apenas na fama de Salomão, não apenas nas respostas de Salomão, isso é interessante, né? Porque ela foi para perguntar, preparou perguntas muito difíceis, e ela foi fazendo as perguntas, Salomão respondendo. A Bíblia diz que nada era difícil para ele explicar, né? E ela percebeu que realmente ele era muito sábio, muito inteligente, mas ela foi também prestando atenção nas coisas que ele fez, não só aquilo que ele falava. Então ela percebeu, né, nos detalhes ali do templo que ele construiu, das pessoas que serviam ali a mesa, os trajes, as roupas, todos os detalhes aí chamaram a atenção dessa rainha, e ela foi vendo como Salomão ele realmente era alguém diferenciado, né? E aí a gente lembra por que ele era assim. Porque um dia Deus aparece para ele e diz: Salomão, me pede o que você quer. Tudo, qualquer coisa que você quiser, né? Pode pedir. E ele pede sabedoria. E Deus então dá. É maravilhoso isso, porque Deus continua falando isso. O que ele falou para Salomão, ele continua falando para mim, para você. Sabe por quê? Porque lá em Tiago está escrito assim: se alguém tem falta de sabedoria, é só pedir que Deus dá. Olha que coisa fantástica, né? Então, aqui nessa história dessa visita da rainha de Sabá, eu acredito que a gente pode trazer isso para a nossa vida.
entendendo que existe uma promessa de Deus, que a gente pode pedir a Ele sabedoria, como Salomão pediu. E Salomão foi extremamente diferenciado, né? Por quê? Porque Deus deu sabedoria a ele. Deus deu algo para ele. E ele usou isso que Deus deu. Que assim seja na nossa vida também. Que a gente sempre, né, está à nossa disposição, então que a gente peça a Deus, Senhor, me dê sabedoria. Que eu haja com sabedoria. Né, que eu realize as coisas com sabedoria. Que vem de Deus. Né? Então eu acredito que a Bíblia ela nos instiga, ela nos chama para fazer esse tipo de oração. Que essa seja uma oração frequente na nossa vida, em nome de Jesus. Mas vamos continuar, verso 5. Disse ela ao rei: é verdade tudo o que ouvi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam até que cheguei aqui e vi com os próprios olhos. Também é algo bem interessante que essa mulher aqui nos ensina, né? Ela não se contentou em acreditar simplesmente no que falavam. Ela foi e averigou. Isso é muito importante. Isso é algo que vale muito a pena a gente aprender. Né? Se a gente não pratica ainda isso, que a gente aprenda a praticar. Principalmente num tempo que a gente vive hoje, que são tantas informações, né? A gente tem informação o tempo todo. A gente acorda, abre o celular num canal de notícias ou nas redes sociais, são informações que vêm a todo instante. Agora, que a gente faça como essa rainha, né? Eu estou ouvindo muita coisa, mas espera aí, eu vou averiguar se isso realmente procede ou não. Eu vou lá ver, eu vou pesquisar, eu vou estudar. Eu não vou simplesmente receber esse monte de informação e achar que é isso mesmo. Não. Né? Vamos ser criteriosas. Vamos olhar e falar, peraí, essa informação, ela procede? Faz sentido? Eu li ela nesse canal aqui, eu li ela nesse site ou em alguma fonte. Eu vou procurar em outras fontes para averiguar se realmente isso procede ou não. Nós temos uma lei que teve que ser criada de fake news, né, de notícias falsas, justamente porque as pessoas, muitas pessoas, né, não são criteriosas de ir e averiguar. Tem um texto lá no Novo Testamento que eu gosto muito, que fala de um grupo de pessoas, né, que eles ouviram o evangelho. E era a verdade de Deus. Era algo que Deus estava trazendo ali para aquela cidade, para aquele povo. Mas sabe o que eles fizeram? Eles falaram, tá bom, vocês estão me falando tudo isso aí. Agora a gente vai estudar no livro das leis, né? No livro dos profetas, a gente vai estudar e ver se realmente isso que vocês estão dizendo procede ou não. E eles foram elogiados pelos apóstolos por isso. Porque é uma postura sábia. É tolo, né? É uma postura tola a gente receber informações e informações e engolir aquilo e receber aquilo e acreditar em tudo que a gente vê. É tolo, por quê? Porque nem sempre é verdade, né? Aquela coisa de você conta uma coisa, né? De repente até algo que procede para alguém, essa pessoa ela vai contar do jeito dela, lá na terceira, quarta, 10ª pessoa, o assunto já mudou, o tema já mudou, né? O fato já mudou. Então tem que tomar muito cuidado. E, lógico, tem as pessoas que difundem, né? Notícias realmente que são falsas, né? A gente vê, né, que a notícia que mais se parece com a verdade é aquela mentira que ela é meio misturada, sabe? Então, parece muito com verdade, mas se é uma mentira, então é uma mentira. Então tem que tomar muito cuidado para não receber, não aceitar tudo que vem, ser criteriosa, pesquisar, estudar, né? Vou ver se isso aqui procede ou não, né? E tomar muito cuidado com aquilo que a gente passa adiante, né?
que se vem alguma coisa que não é verdadeira, que pare ali, que a gente não passe adiante, né? Então a gente aprende aqui com essa rainha, ela ouviu, tinham muitas notícias, muitas informações, né, muita história a respeito de Salomão, ela falou: "Espera, eu vou lá averiguar, eu vou lá ver se isso é verdade ou não", né? Que no nosso dia a dia a gente também tenha essa postura sábia, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos continuar. Verso 6, não acreditava no que diziam, até que cheguei aqui e vi com os próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem a metade a respeito de sua grande sabedoria. Vai muito além do que ouvi. Como deve ser feliz o seu povo. Que privilégio para seus oficiais estarem em sua presença todos os dias, ouvindo sua sabedoria. Louvado seja o Senhor, o seu Deus, que se agradou de você e o fez rei para governar para ele, por causa do amor de Deus por Israel, e porque ele deseja estabelecer para sempre este reino, ele o fez rei para governar com justiça e retidão. Então ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca houve especiarias tão finas como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Né? Era costume, né, quando tinham visitas reais, levar muitos presentes, e eram presentes aqui, pelo jeito, muito diferenciados, com muito bom gosto, né? E ela fala algo muito interessante. Ela louva a Deus, ela engrandece o Deus que nem era o Deus dela, né? Mas porque ela identifica Deus na vida de Salomão, no reino, no reinado de Salomão. E isso também é fantástico, né? Através daquele dom que Deus havia dado a ele. Ele usou aquele dom, e esse dom fez com que as pessoas de fora, inclusive uma rainha como essa, pagã, que nem conhecia Deus, essas pessoas pudessem identificar Deus através desse dom usado por Salomão. Olha que coisa fantástica. Mas vamos lá, verso 12. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu, muito mais que os presentes que ela havia trazido. Então ela e sua comitiva regressaram para sua terra. Então Salomão recebeu muitos presentes, presentes finos, presentes lindos, mas ele retribui muito mais, porque era um reino. Salomão, ele foi o rei mais próspero de Israel, né? Então ele, pelo jeito aqui, né, extremamente generoso, e ele também devolveu não, deu outros presentes, e diz aqui que eram muito mais do que ele havia recebido. Mas vamos continuar, agora a gente vai lá para o capítulo 11, né, que o nosso combinado aqui é a gente ver alguma referência a uma mulher e a gente para meditar, refletir sobre aquilo. Então, capítulo 11, verso 18, agora falando sobre a família de Roboão. Roboão se casou com sua prima Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi. A mãe dela era Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Maalate deu à luz 3 filhos, Jeús, Semarias e Zaão. Depois, Roboão se casou com Maaca, neta de Absalão. Maaca deu à luz Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca mais que a qualquer outra de suas esposas e concubinas. Ao todo, teve 18 esposas e 60 concubinas, que deram à luz 28 filhos e 60 filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maaca, como líder entre seus irmãos, e desse modo deixou claro que ele seria seu sucessor. Com inteligência, espalhou os outros filhos por toda a terra de Judá e de Benjamim, e por todas as cidades fortificadas. Deu-lhes grande quantidade de suprimentos e arranjou muitas esposas para eles. Então aqui a gente vê Roboão assumindo o trono, tendo aí esses monte de esposa, de concubina, filhos, mas ele escolhe quem ele quer que o suceda, né, no reino, e aí ele distribui os filhos para regiões longínquas, dá bastante dinheiro, né, várias posses, para que eles não briguem ali pelo trono. Vamos lá para o capítulo 15,
15, verso 16. Então, a gente vai pular para o capítulo 15, verso 16. Vamos lá. O rei Asa chegou a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste obsceno para a deusa Azerá. Derrubou este poste obsceno e quebrou e o queimou no vale de Cedron. Então aqui a linhagem ali de Roboão vai vindo, entra o rei Asa, né? E olha que coisa terrível, né? A avó, ela diz aqui que ela levanta uma adoração, né, para essa deusa, e era algo tão horrível, tão, diz aqui, obsceno, e aí o neto vem e diz, vamos parar com isso, e destrói tudo que a avó ali estava incentivando as pessoas a adorarem a essa deusa Azerá. Agora a gente vai dar um salto maior lá para o capítulo 22. Então, até o capítulo 22 a gente não tem nenhuma referência à mulher. Lá para o capítulo 22, versos 1 ao 4. Vamos ver o que tem lá. Vamos lá. Capítulo 22. Aqui são todos esses capítulos, né? Esses textos aqui vão contando histórias que aconteceram. Então, é um resumão, um resumo do que tinha acontecido. Capítulo 22, verso 1, diz assim: Então o povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, o novo rei, pois os bandos de saqueadores que vieram com os árabes tinham matado todos os filhos mais velhos de Jeorão. Assim, Acasias, filho de Jeorão, reinou em Judá. Então aqui a gente vai vendo os reinos, né? Quem foi o rei, aí o filho que sucedeu esse rei, o que aconteceu. Então, alguns fizeram o que era certo diante dos olhos do Senhor, outros fizeram o que era mal. Então, vai contando ali um resuminho da história de cada um desses reis. Então, aqui a gente tem Acasias. No verso 2, Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 1 ano. Sua mãe era Atalia, neta do rei Onri. Acasias também seguiu o exemplo da família do rei Acabe, pois sua mãe o incentivou a praticar o mal. Olha que coisa terrível, né? A gente encontra aqui de uma mãe, né, que incentiva o filho a praticar o mal. Então a gente vê aqui, depois que você tiver um tempo, leia com calma, sabe, esses capítulos aí, tem muita coisa que com certeza, né, vai mexer com a gente, vai trazer reflexões muito profundas. Mas a gente vê uma crueldade muito grande, a gente vê pessoas, a gente vê reis aqui, rainhas, mães, avós, sacrificando a família, mandando matar a família toda para poder reinar. A gente vê reis que tinham ali conhecimento do que Deus havia feito na nação, o Deus verdadeiro, trazendo deuses falsos para serem adorados, com sacrifícios de crianças. Então é uma coisa abominável, terrível, que a gente vê na história de Israel, né? Na história da nação que Deus criou, da nação onde Deus era Deus, né? Daquela nação, que criou aquela nação, desde lá Abraão, Isaac, Jacó. E a gente vê esse povo se desviando de uma maneira tão terrível, né, da presença de Deus. No capítulo 22 ainda, verso 10, falando agora falando dessa rainha Atalia. Quando Atalia, mãe de Acasias, rei de Judá, soube que seu filho estava morto, então essa mãe aqui que incentivou seu filho a fazer o mal, ela chega a notícia de que seu filho tinha sido morto. Ela manda exterminar o restante da família real de Judá. Ela manda matar a sua própria família. Olha que nível de crueldade terrível. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, o filho ainda pequeno de Acasias, dentre os outros filhos do rei que estavam para ser mortos, e o colocou num quarto com a sua ama. Assim, Jeoseba, esposa do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, escondeu o menino para que Atalia não o matasse. Joás ficou escondido com eles no templo
de Deus durante 6 anos, enquanto Atalia governava o país. Então ela manda matar a família inteira, mas eles conseguem esconder esse menininho, muito novinho, né? Que seria ali, seria o rei, né? Naturalmente, o que sucederia ao rei, mas essa avó desse menino, né, tinha mandado matar os filhos, mandado matar todo mundo para que ela pudesse governar. Capítulo 23, no 7º ano do reinado de Atalia, o sacerdote Joiada decidiu agir, criou coragem e fez um acordo com os comandantes dos batalhões. Eu achei bem interessante isso aqui, porque essa Atalia aqui, ela era tão cruel a ponto de matar toda a sua família, né? A ponto de incentivar o filho a fazer o mal. Então ela era tão má, tão cruel, que diz aqui que o sacerdote, ele passaram-se 7 anos, no 7º ano que essa mulher estava governando a nação, governando ali o país, ele criou coragem. Então imagina o medo que essa mulher difundia. As pessoas tinham medo, as pessoas viviam, né, nessa situação, as pessoas próximas ali, por quê? Porque era uma mulher extremamente cruel. Mas aí ele toma coragem, ele prepara um plano para trazer esse menininho, né, para ser o rei. Então eles, depois você pode ler com calma ali, que ele prepara tudo para que o rei legítimo tome o trono, tirar essa rainha terrível do trono. Lá no verso 12, né, quando eles preparam todo esse plano, lá no verso 12, quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e os gritos de louvor ao rei, foi para o templo do Senhor, onde o povo estava reunido. Ao chegar, viu o rei em pé, no lugar de honra, junto à coluna na entrada do templo. Estava rodeado pelos comandantes e tocadores de trombeta. E gente de toda a terra se alegrava e tocava trombetas. Cantores com instrumentos musicais dirigiam o povo numa grande celebração. Quando Atalia viu tudo isso, rasgou suas roupas e gritou: traição, traição. Né? A gente já viu essa história lá atrás, né? Mas é muito interessante que essa mulher cruel, terrível, né? Ela ouve o que está acontecendo e ela ouve a alegria do povo. Então imagina, né? Como deve ter sido esses 6 anos de sofrimento desse povo. E aí eles se alegram porque o rei legítimo está sendo levantado, essa mulher vai ser deposta. Ela grita traição, traição, mas na verdade ela está colhendo o que ela semeou. Ela tomou o trono de uma maneira covarde, ela tomou o trono de uma maneira ilegítima, com violência, com crueldade, e é isso que ela vai receber, né? Porque a Bíblia é muito clara em dizer, e na nossa vida, no nosso dia a dia, é muito fácil da gente identificar. A gente colhe o que a gente semeia, né? Essa mulher semeou mortes, destruição, crueldade, violência, e na verdade é o que ela está agora colhendo. Verso 14, então o sacerdote Joiada ordenou aos comandantes encarregados das tropas: levem-na aos soldados que estão na frente do templo e matem qualquer pessoa que a seguir, pois o sacerdote tinha dito: ela não deve ser morta dentro do templo do Senhor. Eles a prenderam e a levaram à porta dos cavalos, no terreno do palácio, e a mataram ali. Então, essa mulher, né, foi morta. E lá no verso 21, a gente vai terminar nele, do capítulo 23, lá no verso 21 diz assim: todo o povo do reino se alegrou e a cidade ficou em paz, pois Atalia tinha sido morta. Olha que coisa terrível, né? Como uma pessoa, e aqui no caso, né, de uma maneira meio triste, é uma mulher, mas olha que coisa terrível. Uma pessoa, como ela pode trazer tanta destruição, né? Como ela pode roubar a paz, né? Nesse caso, a Thalia roubou a paz de uma nação inteira,
né? Ela difundiu crueldade, o mal, na vida de uma nação inteira, né? A gente pode diminuir essa proporção, né? Como uma pessoa, ela pode fazer mal ao outro, pode trazer tanta destruição, pode roubar tanto a paz, né? Mas o contrário também é verdade. Uma pessoa, ela pode ser usada por Deus para difundir tanta coisa boa, para edificar tantas vidas, para ser alguém que vá trazer e ser uma pacificadora, uma pessoa pacificadora, sabe? Aonde ela chegar, ela traga paz, ela difundir alegria na vida das pessoas. Isso é muito maravilhoso, porque a gente vê uma pessoa, quanto de destruição consegue fazer, mas uma pessoa pode fazer muito bem a muitas pessoas, né? Agora, existe uma realidade, né? Cada um é responsável por aquilo que decide fazer. Isso é muito importante, né? O que eu decido fazer? O que eu vou produzir através da minha vida? Através das palavras que eu profiro, através das atitudes que eu tomo, através das escolhas que eu faço, né? Cada um de nós, cada uma de nós tem essa responsabilidade de responder o que eu vou fazer da minha vida, né? E essa realidade dessa rainha terrível traz uma reflexão muito fantástica, trazendo a realidade de que uma pessoa pode fazer muito, tanto para o mal quanto para o bem. Muitas vezes a gente pensa, poxa, eu sou uma só, o que eu posso fazer? Muito! Nós podemos fazer muito. E graças a Deus nós estamos aqui buscando na fonte, buscando na palavra de Deus, né? Então isso quer dizer que nós temos um potencial fantástico de fazer o bem, de sermos mulheres que edificam, não apenas a nossa própria vida, mas muitas vidas. Que nós somos mulheres que estamos buscando a Deus, né? Mulheres cheias da presença de Deus, cheias do Espírito Santo de Deus. Então, somos mulheres que podemos fazer coisas tão fantásticas para o bem, trazendo paz, trazendo alegria, que isso seja uma realidade na nossa vida, sabe? Nas pessoas próximas, na nossa família, com os nossos amigos, nas pessoas que nós também não conhecemos, mas que acabamos nos deparando, que as pessoas vejam em nós a presença de Deus, que elas se sintam em paz, sabe? É tão gostoso. Você já viu pessoas que, vou falar o outro lado, assim, já viram pessoas que murmuram tanto, que reclamam tanto, sabe? Você chega perto dessa pessoa, ela só reclama, só tem coisas negativas para falar. Como isso traz, sabe, um ambiente pesado, né? A gente sai de lá, às vezes, tão mal, porque, nossa, a gente ouviu tanta coisa ruim. O contrário é uma grande verdade também. Quando as pessoas chegam perto de alguém que tem palavras gostosas, sabe, positivas, de bênção, como as pessoas saem bem. Então, que em nome de Jesus nós sejamos essas mulheres sábias, que edificam a vida das pessoas, que abençoam a vida das pessoas que estão ao nosso redor, que tragam um ambiente de paz, de alegria, em nome de Jesus. E como nós, né, somos constantemente ministradas, sabedoria vem de Deus e é só pedir que Ele nos dá. Que nós sejamos essas mulheres sábias em nome de Jesus. Vamos orar para a gente terminar? Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo teu infinito amor, pelo teu cuidado por cada uma de nós aqui. E, Senhor, em cima de tudo que nós lemos aqui, que fomos ministradas, nós te pedimos, Senhor, como a tua própria palavra nos ensina a pedir, nós pedimos sabedoria. Que cada uma de nós, Senhor, receba cada dia sabedoria que vem do Senhor. E que nós possamos ser
mulheres que edificam a vida das pessoas, que tragam paz aonde nós estivermos, que a gente traga alegria, um ambiente gostoso, leve, que as pessoas se sintam abençoadas, mas porque o Senhor está em nós, porque é o Senhor agindo através da nossa vida. Nós oramos pedindo isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Tenham aí um final de semana maravilhoso. E se Deus quiser, logo a gente se vê. Tchau, tchau.